Glória a Deus. Glória a Deus. Espera aí, irmão. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31. Amém. Amém. Amém, amados. Pode tirar. Amém. A Bíblia diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Senhor, nós somos teus. Nós somos teus, a palavra é tua, o momento é teu, tudo é teu. Traga entendimento no nosso coração, traga uma palavra de vitória, de certeza no nosso coração. Apaga toda a incredulidade do meu e do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui tem algo muito sério para resolver? Quantos aqui tem algo que gostaria que Deus intervisse? Eu gostaria que você ficasse de pé. Aqueles que têm algo que gostaria que Deus intervisse, que é necessário, que sozinho você não pode, que você não consegue. Amém. Primeira coisa para nós realizarmos alguma coisa em Deus é confessarmos a nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que Ele é forte, que nós somos, que Deus nos fortalece. E esse texto hoje é para você. Esse texto é para você, porque a palavra de Deus diz assim: e prontamente Jesus estendeu a mão. Coloque a mão no seu coração assim, feche teus olhos. Senhor, essas são as pessoas que estão gritando hoje. As ondas estão altas e talvez alguns até já estão submergindo, já estão afogando. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor atenda prontamente cada um, que o Senhor pegue na mão de cada um nessa noite, Pai, e puxe de volta, e que o Senhor realize o desejo do coração e da necessidade de cada irmão meu que está de pé agora. Deus, nós confessamos que nós não conseguimos, nós entregamos ao Senhor, e acreditamos que o Senhor é Deus para realizar aquilo que nós estamos pedindo nessa noite, e muito mais daquilo que nós precisamos, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Amados, é interessante demais quando nós vamos criando alguns padrões na nossa vida, até para servir a Deus. Nós vamos nos padronizando, e a nossa mente, o nosso corpo, as nossas pernas, elas vão acostumando com os padrões. Então nós contamos 25, 30 minutos em pé, senta, levanta mais 3 minutos, depois eu sossego e sento, e aí não levanto mais, e depois eu vou embora. E nós vamos criando alguns padrões, e isso vai esfriando o nosso coração. E quando o Espírito Santo de Deus nos contraria, nós assustamos, né? Pô, não está na hora de sair mais não vai parar? Aí vem alguma coisa na mente e fala assim: não está na hora de parar, porque isso aí já passou da hora. Quem disse? Quem disse? Quem disse que existe um horário para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor?
Quem disse que tem um momento de adoração, um momento de palavra? E se Deus não quisesse dar uma palavra hoje, nós continuar só daquele jeito, já estava maravilhoso demais. Nem precisava, nós podia ter deixado o pau torar, né? Como diz aí. Mas a palavra que eu quero trazer hoje é essa que está aqui no livro de 14, né? Mateus 14, ele diz assim: e prontamente Jesus estendeu a mão. Então nessa noite eu quero dizer para você que está com um grito aí, que está com a necessidade, eu quero dizer para você uma coisa: independente de qualquer coisa, Deus, Jesus, prontamente já estendeu a mão para você nessa noite. Prontamente Jesus já estendeu a mão para você e trouxe você de volta. Creia nisso, amados. Tome posse disso, acredite nisso. Acredite que Deus já trouxe isso para você hoje. Você que está precisando de uma cura, receba ela aí, receba a cura. Traga ela, porque Jesus trouxe você de volta. E Jesus prontamente ouve, né? Pedro, essa história tão pregada, tão falada, tão ministrada. Então Pedro sai do barco, ele pede para Jesus: deixa eu ir até o Senhor. E ele fala: vem até mim. E Pedro vai. E tem toda a história de Pedro, se ele foi andando, ele voltou andando também sobre as águas, porque Jesus não voltou carregando, não é verdade? Ele voltou andando. Mas isso não é o foco hoje. O foco aqui hoje, irmãos, é olha como Jesus age. Pedro começa a suplicar: Senhor, eu estou afogando. Senhor, eu estou afogando. Aí imediatamente a Bíblia diz que prontamente Jesus, ele estende a mão, pega Pedro. Aí Pedro fica em pé sobre as águas, certamente olhando nos olhos de Jesus, sobre as águas, em pé, sobre as águas. E Jesus muito bem podia ter voltado para o barco, sentado Pedro, dado uma água doce para ele, né? Fala: toma um pouquinho de água para você dar uma relaxada. E agora me responde: por que a dúvida, Pedro? Mas não, Jesus pega na mão de Pedro, coloca ele como se estivesse colocando em terra firme, olha dentro dos olhos dele e diz o seguinte: qual o motivo da dúvida? Ele olha dentro dos olhos de Pedro, as ondas batendo, o vento, o cenário pior possível. Jesus olhando para ele, pergunta para ele: qual é a dúvida? Algum problema? Algum problema? Jesus estendeu a mão para você prontamente, tirou você, fincou você em terra firme nessa noite e pergunta para você: qual o motivo da dúvida? Por que a dúvida? Jesus queria entender. Jesus, ele queria entender quais eram os argumentos de Pedro. Jesus não acusou Pedro. Jesus não acusou Pedro antes, nada. Jesus, ele conhece, né? Ele conhece o coração humano, mas ele queria ouvir da boca de Pedro qual era o motivo da dúvida, Pedro. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você anda comigo, cara. Você anda comigo. Você me conhece. Agora há pouco nem fui eu, foi você. Eu dei um pedaço de pão na sua mão e você partiu o pão várias vezes, Pedro. Você fez isso. Qual é o motivo da dúvida? Acabei de pôr você em cima olha para o chão, Pedro. Olha para baixo. Ele olhou e falou assim: ok, eu estou em pé, não tá? Qual o motivo da dúvida? A pergunta que Jesus faz para você nessa noite é: qual o motivo da dúvida? Qual o motivo? Sabe, amados,
E essa palavra é muito interessante porque quando ele diz assim, quando ele fala esse vocábulo de dúvida nessa passagem, o sentido dessa palavra é ter dois pensamentos. O sentido original dessa palavra, desse vocábulo, é dois pensamentos, sabe? É dois sentidos diferentes. E Jesus estava dizendo: Pedro, qual o motivo de você ter dois pensamentos nesse momento, Pedro? Você está comigo, cara. Você está com seu mestre. Por que você deixa seu coração titubear entre dois senhores? Por quê? Sabe o que ele estava dizendo para Pedro? Pedro, por que você deixa seu coração entre a fé e a razão? Por que você deixa a sua confiança entre Deus e o dinheiro, Pedro? Pedro, por que você tirou os olhos de mim e colocou no vento, na tempestade? Por quê? Eu já não dei subsídios suficientes para você acreditar em mim? Nós estamos juntos há tanto tempo e você não compreendeu ainda? Talvez, não sei, mas talvez nessa noite, você que ficou de pé e precisa que Deus intervenha verdadeiramente, e você esteja talvez com essa dúvida no seu coração: será que Deus vai agir? Será que isso Deus pode intervir? Deixa eu perguntar para você, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece, ou você tem argumentos para dizer para mim, ou citar alguma promessa que Deus fez nessa palavra, na Bíblia, que Ele não cumpriu? Você tem alguma informação que Deus não cumpriu com a palavra dEle, com a promessa dEle? Talvez você saiba de algum acontecimento onde a onipotência de Deus foi colocada em xeque, e Ele não mais é onipotente, o Todo-Poderoso. Talvez você tenha ouvido isso. Não sei. Talvez essa graça que é dita no livro, na Bíblia, em Romanos, com tanta propriedade, essa graça irresistível, talvez ela não seja irresistível para você. Talvez essa graça para você seja apenas uma escolha em querer acreditar nela ou não. Não sei. Veja bem, Deus estendeu a mão para nós nessa noite, irmãos, de uma forma muito linda, muito sublime, muito misericordiosa, e nos trouxe de volta. A bênção já chegou até nós, Deus já nos deu a resposta, nós já poderíamos ter ido embora. Mas a pergunta que tem que ser respondida por mim e por você, e aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui, é: por que dá dúvida? Deus deixou de ser Deus? Ontem, conversando com os meninos aqui à noite, eu fui ministrado pela vida do Davi, pela vida do Daniel, eu fui ministrado pela vida da Carol, eu fui ministrado pela vida do Mateus, menino de 14 anos, 14 anos ministrando, amados, 14 anos pela vida do Tafelinho, 14 anos com o entendimento da palavra de 60, uma lucidez do Eduardo, filho da Denise e do Manuel, sabe, eu tive a oportunidade de ser ministrado por eles, literalmente, pegar a palavra e pregar. Qual o motivo da dúvida? Deixa eu dizer para você, talvez você entrou por essa porta, de uma forma meio que robótica, e sem saber se você sairia da mesma forma. Eu quero dizer para você, você não vai sair da mesma forma, é impossível entrar na presença de Deus e sair do mesmo jeito, é impossível,
A mulher com fluxo de sangue tocou Jesus, saiu curada. O cego não enxergava, voltou enxergando. O paralítico tocou Jesus, chegou até Jesus, voltou andando. Os milagres de Jesus, os milagres são latentes, são visíveis. Eu pergunto para você, por que a dúvida? Porque você olhou para uma decisão do juiz? Porque você olhou para a decisão do médico? Porque você olhou para um infectologista dizendo alguma coisa? Porque você olhou para o OMS? Porque você olhou para onde? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, amados. Talvez você olhou para a sua conta e disse, não dá, e eu digo que dá. Talvez você olhou para a sua resistência física e disse, não dá, eu digo que dá. Porque maior é aquele que está em nós do que está fora de nós. Por que dá dúvida? Por que eu tenho que duvidar desse Deus? Explica para mim como nós podemos duvidar da eficácia da palavra de Deus. Como nós podemos duvidar daquilo que Deus pode fazer em nós? Fala para mim. O que me faz duvidar dessa palavra? O que me faz negar a minha fé? Impossível. Jesus pega, traz Pedro de volta, e quando Jesus diz para ele tudo isso, em uma palavra, eu creio que isso deve ter passado do coração de Pedro. Olhar para todo aquele movimento de água, tudo aquilo acontecendo, e Pedro sem molhar os pés ali em cima da água. Pensa como que ficou o coração de Pedro. Pensa como ficou a alma de Pedro. Ele olhando para os discípulos, pensando que aquilo era um fantasma, e ele pegado ali na mão de Jesus, em cima das águas, e as ondas batendo, e ele ali, conversando com Jesus, talvez com os joelhos meio trêmulos de medo, mas com os olhos fixos em Deus, e Deus perguntando para ele, por que duvida de mim? Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, por que duvida de Deus? Por que você duvida de Deus? Para você que está na sua casa, por que você tem duvidado de Deus? Deus deixou de ser Deus? Talvez você tenha visto pessoas, né? Talvez você visto pessoas fracassaram na fé, não sei. E talvez você ache o homem mais vil do mundo, né? Que você não merece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você, naquilo que você tem pedido, e você tem uma crença no seu coração que você não merece. Talvez você ache que você não mereça essa bênção que você pediu hoje. Deixa eu dizer para você uma coisa do fundo da minha alma: você não merece mesmo. Talvez você pediu alguma coisa para Deus e fala, Senhor, eu não mereço. Você disse tudo, você não merece. Nós não merecíamos nem estar aqui, amados. Nós não merecíamos nem ter jantado hoje, ou tomado um banho como nós tomamos hoje. Nós não merecíamos, irmãos, nem estar vivos. Se nós estamos aqui é pela graça. Se nós estamos aqui é porque graciosamente fomos cercados e acolhidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no meu e no seu lugar. Nisso nós temos que concordar. Você não merece o que você pediu, mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e Ele diz assim também, que de maneira nenhuma Ele lançaria fora aquele que viesse até Ele. Então deixa eu dizer para você, não é por merecimento, é graça. É por isso que Deus te atendeu nessa noite, é por isso que Deus te acolheu nessa noite, é por isso que Deus se agradou de nós nessa noite, é por isso que Deus nos abraça nessa noite e diz para mim, e olha nos meus olhos, e olha nos teus olhos e diz, por que a dúvida? Talvez você tenha algo para resolver muito sério, mas deixa eu dizer para você, o que impede Deus de agir é maior que Deus. Porventura o seu clamor, a sua necessidade é maior do que a onipotência de Deus? Porque se for, você está lascado.
não vai ter resposta. Não existe nada maior que o nosso Deus. Não existe nada que sai do controle de Deus. Não existe nada que não está sobre o domínio de Deus. A minha vida, a sua vida, a vida de um cristão, a vida de um incrédulo, qualquer um, está nas mãos de Deus. E Deus nos pega, coloca de volta. Essa semana passada, até o pastor Fabiano deve estar ouvindo nós, mas a pastora Sandra, que eles estão lá na fazenda, resolvendo algumas questões lá de imediatos que eles precisou ir, e andava o pastor Fabiano e um agrônomo no meio do mato, e ele falou assim: isso aqui vai dar para você pregar, feito alguma coisa aqui eu vou tirar, amado. E eu andando atrás dele de caminhonete no meio do mato, que a caminhonete dele parece um trator, que ele usa para andar no meio do mato, né? E aí os dois andando no meio do mato, e eles precisando muitas pragas, lagartos comendo capim, praga nascendo no meio do pasto, e eles estudando uma forma ali de matar aquilo. Aos olhos humanos a gente olha e diz assim: vai nascer o que aqui? Mas quando você olha para Deus e olha para o jardim, que o jardim era regado de uma forma especial, nem era com chuva, era com vapor, e ali nasceu todo tipo de planta. Aos olhos de Deus aquilo ali está florescendo. Aos olhos talvez do pastor Fabiano, da pastora Sandra, do agrônomo que estava com eles e andava no meio do mato, faz aqui, mas aqui não tem nada, aqui não tem capim, só tem praga. E Deus olha e diz: não, aí tem capim, aí tem pasto. E assim é a nossa vida, sabe? Eu olho para a minha vida, às vezes a minha vida eu olho, tem praga, tem lagarto querendo comer, é coisa querendo caminhar contrário, e eu olho, eu vejo isso, mas Deus não vê, Deus vê a solução, Deus está vendo a semente brotar. Mas por quê? Porque Ele é onisciente, Ele vê aquilo que eu não vejo, Ele foi onde eu não fui, Ele conhece o futuro. Por que a dúvida? Sabe, amados, às vezes nós duvidamos da misericórdia de Deus, às vezes nós duvidamos das misericórdias de Deus, às vezes nós olhamos tanto para a nossa vida, às vezes nós olhamos tanto para a nossa situação, sabe, que às vezes o desespero ele vem. As pessoas diziam assim, quando eu conheci algumas pessoas mais velhas do que eu, quando era jovem ainda, e as pessoas diziam assim: as pessoas vão envelhecendo, vão dormindo pouco. Sabe, irmãos, eu tenho experimentado isso, eu tenho dormido pouco, mas veja bem, não está faltando sono para mim, eu durmo o suficiente para ficar bem, sabe, mas tem dia que eu acordo 3 horas da manhã, tem dia que eu acordo 2:30 da manhã, tem dia que eu acordo 4 horas da manhã, tem dia que eu acordo 7 horas da manhã, sabe, mas você acorda atribulado? Não, amados, é porque acabou o sono, acabou, eu dormi, estou bacana, eu levanto, faço café, se for 3:30 da manhã eu faço café, sento lá, abro a Bíblia, e o papai vai ensinar, e uma coisa que eu tenho aprendido, sabe, é a confiar, é entregar na mão de Deus. Mas mesmo no meio de toda essa confiança, de toda essa busca, existem momentos que vem o choro. Esses dias conversando com a Deja num assunto nosso, nós sentados na mesa eu comecei a chorar. E ela disse para mim: fica tranquilo, Deus está no controle, Fernando. Mesmo no meio de toda a fé, de toda a confiança, existe uma voz que diz assim: vai dar certo, sabe, e essa mesma graça que Deus deu na minha vida, através da vida da minha mulher,
É que o Espírito Santo de Deus está falando para você aí no seu ouvido assim: vai dar certo. Fica calmo, vai dar certo. Vai dar certo, viu, Drei? Vai dar certo. Vai dar certo, viu, irmão? Fica tranquila. Acalma o coração. Às vezes, nós duvidamos da misericórdia de Deus. Sabe, eu tenho tido o privilégio, eu tive esse privilégio quando eu tinha 18 anos, que eu servi o quartel em Brasília. Eu vi o sol nascer muitas vezes, que eu estava de guarda lá. Eu tenho visto o sol nascer várias vezes, e todas as vezes que começa aquele vermelho assim, parece que vem escrito bem gigante assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu começo tudo de novo. Começo tudo de novo. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Porque junto com as misericórdias do Senhor vem a resposta. Vem as respostas. Por isso que eu pedi para os papais: dá esses meninos para mim, deixa eu ensinar isso para eles. Sabe, irmãos, Deus não me deu, talvez, eu não sei, mas talvez eu não deixe um legado de riqueza para ninguém, talvez eu não deixe nenhuma invenção espetacular, porque eu não consigo nem consertar um rádio velho, mas um legado eu sei que eu posso deixar, é ensinar para aqueles que estão vindo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se eles ensinarem isso para os filhos dos filhos deles, até a volta de Jesus, nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Será que o motivo da sua dúvida não seria o sucesso que você teve no passado? Será que o sucesso que você teve, você não atribuiu ele a você e não a Deus? E talvez nesse momento você tenha sofrido um trauma aí? Será que você, ao invés de dar glórias a Deus, você não deu glória a você, a sua confiança, aquilo que você tinha? Será que você tem ouvido mais histórias suas a seu respeito, de que você tem contado para você, e que Deus tem contado de você? Você já perguntou para Deus o que Ele acha de você? Você já perguntou para Deus o que Ele pensa a seu respeito? Você já perguntou para Deus qual é a história que Ele tem ouvido a seu respeito lá em cima? Será que o mundo espiritual tem ouvido falar de você? Será que os demônios têm ouvido falar de você? Quando você ora, quando você jejua, quando você busca? Será que você tem incomodado o mundo espiritual, ou você tem sido apenas mais um? Eu sei que, sabe, é igual eu comecei falando hoje, nós vamos gerando muito argumento no nosso coração, né? Principalmente quem vai amadurecendo. Nós somos craques em argumentos, e esses argumentos eles vão virando algumas verdades para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amados: nada que possa ter acontecido com você, nada que possa estar acontecendo conosco, pode mudar aquilo que Deus tem para mim e para você. Nada. Sabe por quê? Porque Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que vai além da nossa dúvida. Sabe que muitas vezes eu preguei e disse assim, que a fé, que a dúvida, ela anula aquilo que Deus faz por nós. Mas quando eu olho para isso que Deus fez com Pedro,
sabe que é um paradigma, tem que ser quebrado, porque Deus socorreu ele na dúvida, não foi? Deus socorreu ele na dúvida. Depois Deus questionou ele, por que da dúvida? Compreende isso? Compreende que Deus hoje, Ele não quer saber se você está com dúvida ou não. Ele vai te socorrer. Ele te socorreu. Ele nos socorreu. A questão é nós entendermos e compreendermos e decidirmos hoje. Existe diante de nós dois caminhos. E nós precisamos tomar um caminho nessa noite. Existem dois caminhos hoje colocados diante de nós. E nós precisamos tomar esse caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando os discípulos gritaram, é um fantasma. Aí Jesus diz, sou eu. Sou eu. É a mesma expressão quando Moisés assusta, ele diz, eu sou. É a mesma expressão. Talvez você está assustado nessa noite e perguntando, será Deus? Deixa eu dizer para você, é Deus. Será Deus que vai te socorrer? Eu digo, é Deus. É o Senhor. É o Senhor que está no nosso meio. É o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio. Pode ter certeza disso. Pode acreditar nisso. Seja você cristão, seja você não. Se você não for cristão, talvez a dúvida seja, eu não mereço, sou um pecador, sou miserável. Tudo isso você está certo também. Mas não importa. Não importa. Não importa. Talvez as suas experiências é porque você viu pessoas cristãs que não deu certo, aí você acha que não vai dar certo. Deixa eu dizer para você. Deus, Ele age na subjetividade. Ele age com cada um do jeito que tem que ser. Não interessa. Se nós não professamos ainda, não confessamos o Senhor como Senhor e Salvador, precisamos fazê-lo. Mas nessa noite, antes de você ter que explicar qualquer coisa, eu digo para você, o Senhor, pega na sua mão e dá a resposta que você veio buscar hoje. Deixa eu dizer para você, eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu tenho convicção disso. Deus está dando a resposta que você quer. Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção disso. Crê nisso, amados? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nada pode mudar isso. Nada pode mudar. Sabe? Nem um coração frio, nem uma alma fria nessa noite. Nada pode mudar isso que está acontecendo. Quando Jesus pega Pedro e coloca no barco, Pedro fica de pé. Ele diz o seguinte: vamos voltar para o barco? Aí ele sai, volta para o barco. Quero fazer um convite para você nessa noite, para nós encerrarmos. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Volte para o barco, que é lugar de segurança. Volte para a intimidade de Deus, que é lugar de segurança. Talvez você saiu desse barco achando que podia e se enganou. Talvez você saiu desse barco para cuidar da sua própria vida e não deu certo. Talvez você olhou e confiou em você e saiu do barco e as ondas estão afogando você. Os seus problemas estão matando você. Os seus problemas estão afastando você de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Volta para o barco. Jesus já te fez você subir. Agora existe a outra parte. Vamos voltar para o barco.
E a Bíblia diz assim, que quando ele entrou no barco, as ondas cessaram. Sabia que esse termo da onda cessar, sabe qual é? O mar, o vento se cansou. O vento ficou cansado de soprar. Já imaginou isso? O vento cansar? Essa é a expressão no original. O vento ficou cansado de soprar. Deixa eu dizer para você, quando você colocar os pezinhos seu dentro do barco, o vento vai acalmar. Aquele que tem se levantado contra você vai se cansar. E você, tranquilamente, você vai poder responder para Deus qual é o motivo da sua dúvida. Mas antes que você volte para o barco, Jesus vai fazer um milagre. Amém? Crê nisso? Concebe isso no seu coração? Concebe isso no seu coração? Pode crer nisso de verdade? Levante sua mãozinha assim e fala assim: eu creio. Eu creio. Eu creio no milagre. Amém? Cadê meus meninos aqui do louvor? Foi demais hoje. Lindo. Fica de pé no seu lugar. Você viu, talvez você estava preocupado que cantou demais. Agora, meu Deus, que vai ser do culto? Que vai ser da minha janta? Que vai ser do meu encontro? Deixa eu dizer para você, Deus está no controle. Deus está no controle. Se você, no final desse culto, quiser que algum pastor ore por você, passa aqui na frente, aqui, nós vamos orar por você. O pastor Zé Soares está aqui, o Danielzinho está ali, o presbítero está aqui, o irmão Zé está ali também, pode nos ajudar, o Cândido está ali, a Joana está ali, suas esposas estão ali. Se não quiser vir aqui na frente, vai até onde eles estão, passa lá, fala: olhe por mim, irmãos, eu vou estar aqui também. Volta para o barco. Vai embora com essa pergunta aí. Olha para o seu problema e responda: por que a dúvida? Por que tamanha dúvida diante de um Deus tão grande? Por que tanta incredulidade diante de um Deus tão profundo e tremendo? Mas só que nós vamos terminar esse culto. Eu só vou orar por você no final, que não acabou. O sanduíche espera, o macarrão esquentado, aquele frango esquentado, espera. Antes de ir embora, já pedi tanta coisa hoje, né? Eu queria terminar. Você que está em casa, se quiser fazer também, vai parecer loucura aí para os vizinhos, mas nós vamos dizer para ele, incansavelmente: lindo, lindo és. E você vai fazer essa homenagem ao Senhor Jesus, aquele que tirou você das ondas e levou você de volta para o barco. Lindo, porque Ele é lindo demais. Mas eu gostaria de pedir uma coisa: seja intenso. Seja intenso. Diga isso com intensidade no seu coração. A intensidade que move a incredulidade. Está cedo, tem tempo. Fale isso. Não deixe perder esse momento ímpar. Ímpar.
suas mãos. Lindo, lindo, lindo és. Adore ao Senhor. Glória, glória, eu te dou. Adore ao Senhor. Jesus, Adore ao Senhor. Jesus. Faça algo lindo nessa noite. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Adore ao Senhor. Jesus. Diga isso, amados, por favor. Diga isso bem forte no seu coração. Dê glórias a Deus nesse lugar. Dê glórias a Deus nesse lugar. Existe um milagre acontecendo na sua vida e você reage de uma forma diferente. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Existe uma nuvem de glória sobre esse lugar, onde o Espírito Santo de Deus traz respostas, traz cura, traz libertação nesse lugar. Receba libertação nesse lugar. Receba, receba. Diga isso de verdade, amados. Sim, Deus. Aleluia. Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento. Sabemos, ó Deus, que jamais, sabemos que nunca mais nós vivemos e viveremos essa experiência novamente. Eu tenho absoluta certeza que nunca mais nós teremos um culto igual a esse. Jamais nós teremos essa experiência. Serão outras experiências. E hoje eu quero te agradecer por isso. Obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado pela cura. Obrigado pela libertação. Obrigado pela realização de propósitos, pela realização de desejos. Obrigado pela reconciliação de muitos nesse lugar. Obrigado. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você, hoje e sempre e eternamente. Vão em paz, que o Senhor acompanhe. Tem uma semana de vitória, tem uma semana de vitória, tem uma semana de vitória. Aplauda o Senhor Jesus. Vão em paz, vão em paz. O que é? Vão em paz, vão em paz. O que é que os anjos veem? Vão em paz. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos O que veem? é que os anjos veem e os fazem O melhor e a melhor segunda-feira da sua vida. anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Acaba com o relógio, Jesus, aleluia.